depois de pedir a Deus uma palavra, ele nos dirigiu aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 5, 5:13, irmãos. Vamos ver também a partir do 12, né? Diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Peça para Deus falar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui prontos para ouvirmos a Tua palavra, prontos para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Fale, Senhor, conosco agora, nos dê entendimento claro da Tua palavra, nos dê entendimento claro dessa mensagem, Senhor. Usa as nossas vidas agora, para que venhamos falar somente dentro do Teu propósito, da Tua vontade, Senhor. Que nada de mim eu venha dizer, mas somente aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos, por favor. Quero falar um pouquinho para os irmãos hoje, irmãos, do poder da oração e como nós devemos orar, né? Porque toda semana nós temos vindo aqui orar, buscar a Deus. E a Bíblia diz que Ana também foi, né? Ana era estéril, não podia ter filhos. E um dia ela foi à casa de Deus, e era um tempo de festas, mas ela estava muito triste, muito chateada, porque ela vivia uma vida de humilhação. Seu esposo, seu marido Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E a Penina tinha filhos, mas a Ana não podia ter. E a Penina humilhava constantemente a Ana, porque ela não podia ter filhos. Então, o Eucana tentava consolar ela, né, dizendo, olha, ele via ela tão triste, aquela situação deixava ela tão amargurada, tão chateada, tão aborrecida, que ela entrava num quadro de depressão. Tanto que o Eucana, o seu marido, tinha que chamar ela e dizer, olha, você é importante para mim, porque mais do que 10 filhos. E consolar ela, né? Porque ela ficava inconsolável, porque ela se sentia muito humilhada. Mas um dia, era um tempo de festas, e ela foi para a igreja, foi para o templo do Senhor, e enquanto as pessoas comiam e bebiam, as festas que lá estavam acontecendo, nos arredores do templo, ela entrou na presença de Deus em oração, e clamou, e chorou diante do Senhor, porque era estéril, e humanamente, ela não poderia ter filhos, né? A medicina da época, e até mesmo hoje, né, com o avanço da medicina, não é certo que uma mulher estéril possa gerar filhos. Enfim,
ela orou. E bastou, irmãos, aquela oração. Bastou aquela oração. Naquele dia Deus disse: hoje eu estou mudando a sua vida, estou mudando a sua história. Ela fez um voto diante de Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Para que ele possa servir o Senhor e possa cumprir o teu propósito no templo. Eu o levarei ao templo lá e deixarei, ou melhor, ela dizia, eu trarei ele aqui ao templo, vou deixá-lo na presença do Senhor, quando ele estiver mais grandinho. Então eu faço esse voto com o Senhor. E ela fez: obrigado, pode deixar aqui, de repente eu posso tomar água. Obrigado. Então, irmãos, o fato é que quando ela se levantou dali, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Porque ela sentiu no espírito que Deus tinha ouvido a sua oração. O espírito dela sentiu que algo tinha mudado na vida dela. Amém, irmãos? Por isso ela já saiu dali sorrindo na sua alma, sorrindo no seu coração. E naquele dia Deus determinou a bênção. E ela, pouco tempo depois, engravidou. E teve, não somente Samuel, teve mais filhos depois de Samuel, porque ali houve cura. Esse é o poder da oração que muda as nossas vidas, né? E uma experiência que estou passando para vocês, bíblica, do Antigo Testamento, e que Deus ouviu uma mulher e mudou a sua vida, mudou a sua história. Tem aquela mulher do Novo Testamento também, né? Que há 12 anos sofria de uma hemorragia incurável, que tinha gastado todos os remédios, todo dia que tinha, melhor dizendo, com remédios, com a medicina, não tinha conseguido cura. E um dia ela foi procurar Jesus, que nem sequer ela precisou fazer uma oração, porque o ambiente que ela estava ali não era propício para ela falar com Jesus pessoalmente, como ela talvez desejasse ter falado e aberto o coração, mas ela simplesmente tocou na orla das vestes de Jesus e foi completamente e instantaneamente curada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele cura hoje. Ele ouve as nossas orações ainda hoje. E um dia minha irmã, trazendo uma experiência também na nossa vida pessoal, estava com câncer, ele foi na igreja e disse ao Senhor: eu não quero sair daqui hoje, Senhor, sem ser curado. O culto vai terminar e eu vou ficar por aqui mesmo, mas eu não vou sair daqui. O desespero era tanto que ela fez esse voto com Deus, falou: Senhor, eu só saio daqui curado, se tiver que passar a noite eu passo. E o culto já ia terminando, E o pastor, antes de terminar, o Espírito Santo veio sobre ele e mandou ele chamar uma mulher. E ele chamou, minha irmã foi na frente, ele orou por ela e disse a ela: olha, 3 dias você vai colocar o câncer para fora. 3 dias depois a minha irmã colocou o câncer para fora. Foi curada totalmente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre. Porque, irmãos, há poder quando eu e você abrimos os nossos lábios para falar com Deus. De todo o coração, com toda a nossa alma. Quando nós paramos, irmãos, um tempo da nossa vida, do nosso dia, para dizer assim: agora eu vou orar, algo sobrenatural acontece. Deus para ouvir a nossa voz. Quando eu e você dizemos assim: agora eu vou tirar um tempo para falar com Deus e colocar diante dele esta situação, Deus para ouvir a nossa voz, a nossa oração. É algo sobrenatural, tremendo, tão grande que se eu e você soubéssemos do poder que é e do que é isso no mundo espiritual, nós oraríamos muito mais e gastaríamos muito mais tempo na nossa vida no altar. E então, irmãos, nós choraríamos muito menos e sofreríamos muito menos e teríamos muito mais vitórias se eu e você entendêssemos o poder que é quando nós chegamos na presença de Deus com a nossa alma aberta, com o nosso coração inteiro aberto
diante de Deus e nos humilhamos na presença dele. E nos humilhamos na presença do Senhor e abrimos toda a nossa alma e nosso coração. É como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Que poder tremendo. É um poder tão grande, irmãos, que o diabo não quer que eu e você oremos. E ele vai fazer de tudo para nós não orarmos, para nós não termos tempo para orar, para nós não termos tempo com Deus, para não termos tempo de parar e buscar Deus. Ele vai nos encher de atividades, ele vai tentar nos estimular a ocupar a nossa vida com muitas coisas que não sejam as coisas de Deus. Que não seja a oração, que não seja o jejum, que não seja o tempo de busca ao Senhor, o tempo de leitura da palavra, o tempo de consagração. É uma guerra que o inimigo vai tentar, de todas as formas, nos vencer através do nosso comodismo, nos levando ao comodismo, à preguiça, a não sermos perseverantes na oração, perseverantes na nossa busca a Deus, a perdermos a perseverança, perdemos a fé. O inimigo vai trabalhar fortemente para tentar dizer assim, não adianta você orar. Deus não está ouvindo a tua oração, você não está vendo. Você já fez 2 campanhas, Deus não te ouviu nenhuma. O inimigo vai falar isso para você, mas Deus manda eu te dizer que a tua voz está sendo ouvida. E no momento certo a resposta do Senhor virá. As nossas orações, irmãos, quando feitas com humildade, com sinceridade, com o coração aberto, na presença de Deus, o Senhor para ouvir as nossas orações. E há um poder tremendo, um poder extraordinário. Talvez você pensou até em parar de fazer a campanha. Não para não, meu irmão. Seja perseverante. Talvez você até pensou em parar de buscar a Deus por essa situação, por essa causa. Não para não. Jesus disse que eu e você temos que ser perseverantes. Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, a nossa oração, ela move a mão de Deus, e a mão de Deus move o mundo. Então nós não podemos desistir, nós não podemos sermos ignorantes ao poder que nós temos disponíveis para nós quando nós tiramos um tempo para buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. É o que nós lemos aqui, acabamos de ler aqui, Tiago, falando do poder da oração, de como nós temos que nos dedicar a ela. Então ele fala aqui, ele diz aqui, verso 13, alguém está sofrendo? Faça oração. Alguém está sofrendo? Faça oração. Para colocar diante do Senhor tudo aquilo que está nos levando ao sofrimento. Tudo aquilo que está nos entristecendo, nos aborrecendo. Então, o Espírito Santo levou Tiago a escrever essa frase aqui, para que eu e você jamais esqueçamos dessa arma tão poderosa, tão tremenda que é a oração. Está alguém sofrendo? Faça a oração. Ou seja,
Exponha diante de Deus o seu sofrimento, a sua dor, a sua luta. Coloca na presença do Senhor o que você está passando e confia nele.